Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Ailton, tá? E nesse vídeo nós vamos falar da nossa Constituição e dos direitos constitucionais, tá bom? E assim, passo a passo a gente vai analisar os artigos mais relevantes e comentar sobre eles, tá bom? Então, desde já, peço para você se inscrever no canal, dar seu like, deixar um comentário, tá? E mandar suas dúvidas, sugestões, tá bom? Você pode mandar lá para o e-mail bahia.direitoconstitucional@gmail.com, tá? E lá no Instagram também, me segue lá no Instagram, vocês podem colocar Bahia_dir Constitucional, dir Constitucional 88, tá bom? Então, assim, como disse, tá? Vamos lá, vamos tratar única e exclusivamente da nossa Constituição Federal de 88, tá bom? Manda lá suas dúvidas para que a gente possa tentar te orientar, tá bom? E aí vamos começar então. Vamos começar falando do título 1, tá? Artigo 1º, título 1. O título 1, ele trata dos princípios fundamentais, tá bom? Ele vai lá do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. Então, ele aborda lá os princípios fundamentais e vai do artigo 1 até o artigo 4º da Constituição, tá bom, gente? Então, assim, no artigo 1, o que é que a gente tem lá do artigo 1º? O artigo 1º, ele fala que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí a gente vai lá para os incisos 1, a soberania, inciso 2, a cidadania, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e no inciso 5, o pluralismo político, tá bom? Então, assim, analisando o artigo 1º, ele fala ali que a República Federativa do Brasil, o que significa República Federativa? A República significa uma forma de governo onde o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes nas suas funções, tá? Com poderes distintos. Então, o povo ele é soberano, tá? E ele governa por meio dos representantes investidos nas suas funções. Ele investe, né, os seus representantes, que eles investem nas suas funções, tá? E com poderes distintos para poder governar, tá bom? E isso é o conceito que a gente tem de república. Quando fala de união indissolúvel dos estados, ele quer dizer que não pode haver separação, ou seja, a chamada secessão. A secessão, ele é um termo muito conhecido nos concursos, tudo, eles pedem bastante, eles abordam bastante sobre a secessão, tá bom? Então, assim, a secessão ou a união indissolúvel, né, diz que um Estado ele não pode se separar do Brasil para formar um novo país. Ele pode se juntar, ele pode criar, se separar para criar um novo Estado, mas não criar um país com soberania. Ele tem autonomia, então ele pode se dividir, pode se juntar a um outro Estado e formar um novo Estado, mas nunca se separar. Tá bom? Então, por isso que é a união indissolúvel, tá bom? E quando a gente fala de Estado democrático de direito, significa que todos, tá? Todos, até mesmo os mandatários políticos, estão submissos à legislação vigente, ou seja, todos têm que respeitar a nossa Constituição. Assim, o Estado de direito, ele está diretamente ligado ao respeito às normas e direitos fundamentais constitucionais, tá bom? Esse é mais ou menos o conceito de república, união indissolúvel e Estado democrático, tá? E analisando item por item, quando a gente vai lá para os incisos, tá? Do artigo 1º, a gente fala de soberania. Soberania, ele significa que é o poder supremo. O poder supremo é quando não há outro superior a ele. Então, isso a gente chama de soberania. Então, nosso Brasil, nosso país, ele é soberano, tá? Ele não tem um poder superior a ele, tá? Assim como a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é a máxima, não tem nenhuma lei, não tem nenhum ordenamento jurídico superior à nossa Constituição, tá bom? Quando a gente fala de cidadania, tá? A cidadania, ela está diretamente ligada à condição da pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo do direito que lhe permitem participar da vida política de várias formas, tá? E a principal delas é através do voto,
a pessoa ela pode votar ou ser votado. Esse a gente tem um conceito de cidadão, cidadania. A gente vai ver muito também em ações populares que pede que o cidadão, para que ele seja, ele tenha condições de propor uma ação popular, está muito ligado à cidadania. Então, cidadania é mais ou menos isso, é a condição da pessoa que, como membro do Estado, se acha no gozo dos direitos que lhe permitem participar da vida política de várias formas, como votar e ser votado, tá bom? Esse é o conceito da cidadania. Já a dignidade da pessoa humana, ela diz respeito à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, o mínimo que cada indivíduo precisa para ter uma vida digna, né, para garantir a sua dignidade, né? A gente vê que hoje no Brasil aí, cada vez mais a gente vê pessoas sem nenhuma dignidade, né? Nem isso eles estão conseguindo oferecer para essas pessoas, mas a dignidade da pessoa humana diz respeito a isso, diz respeito à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, tá bom? Quando a gente fala dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é garantir o exercício de todas as formas lícitas de trabalho e atividade empresarial. Então isso é garantido pela Constituição, todos têm o direito, tá, de exercer todas as formas lícitas de trabalho e de atividade empresarial. Então, às vezes, a gente se indigna ali com um policial que está tomando a mercadoria de uma pessoa, que um cidadão que está ali defendendo o pão de cada dia. E a gente vê bastante vídeos aí na internet, polícia pegando o carrinho de mão da pessoa com seus produtos ali, que a pessoa está ali defendendo o seu sustento, tá? Isso é inconstitucional, porque a Constituição, ela garante o livre exercício. Se não está na lei, se não tem lei proibindo aquela atividade, ele não pode fazer isso, ele tem o direito de exercer as atividades. A parte burocrática de legalizar, aí é outra coisa, mas a pessoa ela tem o direito de trabalhar assim, não pode, esse direito ele não pode ser suprimido pela lei, por ninguém, tá bom? E para finalizar, o pluralismo político, tá? O pluralismo político é a possível e garantida existência de várias opiniões e ideias com o devido respeito por cada uma delas. Então, a gente sabe que as ideias são diferentes, existem várias pessoas, mas a nossa Constituição nos garante isso, tá? Nos garante a possível e garantida existência de várias opiniões e ideias com o devido respeito por cada uma delas, tá? Então, é mais ou menos isso. Para começar, vamos começar por aqui, falar um pouquinho do artigo 1º. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, dentro de cada um deles é amplo, a gente consegue falar muita coisa, mas aqui é uma pincelada de início, nosso primeiro vídeo aqui no canal. Vamos continuar postando novos vídeos, aí de acordo com a necessidade, com as sugestões, com as perguntas de vocês. A gente vai continuar postando vídeos. Eu peço que vocês se inscrevam, dê o like, participe, para que fortaleça aí, para que a gente se motive a estar continuando e fazendo e levando um pouco de conhecimento e aprendendo, adquirindo conhecimento com vocês, com as dúvidas de vocês também, tá? E para finalizar, o parágrafo único, tá, do artigo 1º, que resume tudo isso, né? Que resume todo esse poder, todo esse contexto de que o povo é que tem o poder, que no parágrafo único ele diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. O que é isso? É que ele o exerce por meio de representantes eleitos. É quando você vai lá na urna, elege o seu vereador, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente. Então você está exercendo por meio de seus representantes. E quando você exerce diretamente, tá? Diretamente são por meio dos projetos de iniciativa popular. Tá? É a forma como você cria suas leis, onde o povo tem o poder de criar as leis, mas isso é um tema que a gente vai falar mais para frente. Existe todo um contexto para isso, tá? Então existem algumas normas que precisam ser seguidas, alguns conceitos que precisam ser observados, e é tema que a gente vai estar falando lá na frente. Mas essas são as duas formas onde o povo exerce o governo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, tá? E seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, tá bom?
Pessoal, fechando, é isso, de início é isso, esse é o nosso primeiro vídeo, tá? Tem muita coisa para melhorar, a gente tá, é uma experiência aqui, eu coloquei o primeiro, sem muita prática, sem muita experiência, mas à medida que a gente vai se soltando, que a gente vai criando novos vídeos, a gente vai pegando o jeito, tá bom? Espero que vocês, quem gostou, dá um like lá, compartilha, se inscreve no canal, dá uma força aí, ajuda, para que a gente possa estar crescendo e estar levando conhecimento e adquirindo conhecimento com vocês, tá bom? Forte abraço, dá uma boa tarde para todos e vamos lá, vamos continuar e quem sabe aí a gente pode estar crescendo aí, levando o máximo de informação possível. Um abraço a todos, ficam com Deus, uma boa tarde.